No vídeo de hoje eu vou analisar com vocês três tipos de relatório. O primeiro sendo os indicadores de venda, onde ele nos traz diversas informações resumidas de outros relatórios, só que em um único lugar. E os outros dois serão o consolidado por dia e o consolidado por hora, que quando são utilizados juntos, conseguimos encontrar de acordo com as nossas vendas o nosso dia e hora de maior movimento, o famoso horário de pico. Para isso, vamos vir até o nosso gestão para poder acessá-los. Vamos começar com o indicador. Então, na parte superior, vamos vir até financeiro, depois de indicadores e vendas. Com a aba aberta, vamos vir até o canto superior esquerdo e preencher com o período ao qual desejamos realizar a análise dos indicadores. Depois de informado, vamos pressionar no botãozinho de girar dados para ele carregar as informações. Joia! Aqui podemos analisar de forma resumida 8 informações distintas do período que estipulamos agora, sendo elas o valor total de vendas, que informa em reais o montante que foi faturado, a quantidade de vendas, que é o número de venda que fora feito em todos os caixas, o ticket médio, que é a média de faturamento por venda. Esse valor é obtido pela divisão do valor total, que é os 211 mil, pelo número de venda, que é os 13 mil. Então vamos chegar na média de gasto por cliente, que é os R$ 15,67. Mais ao centro, vamos ter essa faixa azul escuro com mais 3 informações, que são os dias trabalhados. Ele só será contabilizado o dia caso houver venda naquela data. Ou seja, vamos supor que você não trabalha de domingo, portanto não haverá nenhuma venda nesse dia, então o sistema vai entender que é um dia não trabalhado, não contabilizando o mesmo. Depois, nós temos as duas médias de venda por dia, sendo a primeira informando a média de venda em reais e o outro em número de vendas. Portanto, então temos uma média de faturamento de R$ 7 mil e outra uma média de venda de 450 por dia. E para finalizar, os dois últimos indicadores. Primeiro, o progressão de venda, onde ele mostra um gráfico com oscilação e a variação no fluxo das vendas. E por último, os 10 produtos mais vendidos. Esse indicador ele ranqueia um top 10 dos produtos de maior faturamento e organiza eles em forma decrescente. Como você pode ver aqui, o pão francês houve um retorno de faturamento de R$ 33 mil, diferente do pão de queijo, que mesmo tendo uma quantidade maior vendida, ele deu um retorno de faturamento menor, por isso que está aqui de baixo. Caso você se interessou por alguma informação e queira ver ele de forma mais detalhada, por exemplo, o top 10 aqui eu quero ver de todos os meus produtos, tem como? Tem sim, eu convido você a dar uma olhadinha nos nossos outros relatórios que contemplam essas informações. E com isso, finalizamos a parte dos indicadores e podemos ir até os relatórios de consolidados por dia e por hora. Para acessá-los, ainda aqui no Gestão, vamos fechar a telinha de indicadores, dirigir até a parte superior e clicar em Financeiro, Relatório, Vendas. Nessa aba é possível verificar, do lado esquerdo dela, todos os relatórios disponíveis para verificação. E o que vamos utilizar agora é esse consolidado por dia e o consolidado por hora. Vamos começar com o por dia. Primeiro, vamos inserir aqui o período ao qual queremos realizar a análise. Vou colocar no mês inteiro aqui. Então, vir até a parte inferior e pressionar no botãozinho de gerar para ele carregar essas informações no relatório. Ao finalizar o carregamento, ele vai trazer as seguintes informações. Primeiro, a data de quando foi feito, se foi feito no dia 1, 2, 3, 4, assim por diante. Depois, o dia da semana, se foi na segunda, terça, quarta. Então, a quantidade de venda desses dias, os valores de subtotal, total de desconto e acréscimo, valor total e ticket médio. Aí você me pergunta, mas Vinícius, parece que já vimos algumas dessas informações. Isso mesmo, como eu utilizei o mesmo período da data para gerar esse relatório e os indicadores anteriormente, podemos ver aqui na parte inferior que são exatamente os mesmos resultados. Total de dias trabalhados, que são os 30, valor total de venda desse período, que são as 13 mil, valor de faturamento total, os 211 mil, e até mesmo o ticket médio. A diferença é que nos indicadores ele nos dá apenas a informação total, já que nos relatórios ela é apresentada com muito mais detalhes e diferentes informações distintas, variando de acordo com o modelo de relatório que você selecionar. Agora que você já entendeu os campos desse relatório, vamos analisá-lo e extrair informações importantes do funcionamento da sua empresa. Como no relatório consolidado por dia ele traz as quantidades de venda de cada dia, conseguimos analisar o seu fluxo de venda. Mas como assim? Se pegarmos a coluna de dia da semana e vendas, conseguimos acompanhar os dias em que há mais movimento. Como por exemplo, eu olhei aqui no meu relatório e verifiquei que na segunda, terça e quarta eu tenho uma média de 100 a no máximo 200 vendas por dia.
Porém, a partir de quinta-feira esse número só aumenta, e quando chega no sábado ele acaba até dobrando. Isso se repete igualmente nas outras semanas anteriores, mantendo esse padrão. Analisando essa informação, você acaba de identificar os dias de maior e menor movimento. Com ela em mãos, você consegue saber com precisão os dias que demandam um número maior de funcionário. Antes de passarmos para o último relatório, eu quero comentar outra informação legal que conseguimos formular aqui, que é o total de desconto aplicado no período. Ele pode ser tanto em um único dia específico quanto em uma data maior. Vamos usar alguns exemplos. Vamos supor que eu quero comparar a média de desconto de 2 meses diferentes, do mês passado e do retrasado, ou até mesmo de um ano, do ano passado com esse ano atual. Eu gero esses relatórios e comparo seus valores. Eu posso vir até a parte inferior aqui e verificar o total de desconto aplicado no período. Como eu gerei um relatório do dia 1º do 1 a 31 do 1, ele vai mostrar o total de desconto desse mês. Porém, se eu tivesse colocado só um único dia, ele ia mostrar também. Então você pode utilizar dessa forma para poder encontrar diversas informações. Qual mês eu dei o maior desconto, qual foi que eu dei menos, ou até mesmo descobrir a média de desconto mensal. Eu posso gerar o relatório do ano passado inteiro, pegar o valor total, que ele vai ser apresentado aqui embaixo, e dividir ele por 12, que eu vou obter a média daquele ano, né? A média de desconto daquele ano. Que eu posso usar de base para saber se eu estou acima ou abaixo da média, para poder comparar com o ano passado. E esses foram alguns dos exemplos de informações que conseguimos extrair de um único relatório. Portanto, vamos gerar o próximo para podermos concluir o nosso raciocínio de dia e hora de pico. Para isso, vamos fechar esse relatório aqui de consolidado por dia. Vou pressionar aqui em cima na parte superior em fechar e apenas alterar aqui no canto esquerdo do consolidado por dia por hora. Por quê? Como aqui essa abinha, essa janela não foi fechada, o filtro que utilizamos do período do mês 1 do 1 até 31 do 1 ainda está setado, sendo necessário apenas alterar o relatório de dia para hora, então pressionar o botãozinho de gerar. Após ele carregar as informações, você verá que ele tem as mesmas informações que o anterior, porém ele separa agora elas em hora em vez de dias. Os horários desse relatório seguem a mesma linha de raciocínio com os dias do outro, ele só irá nos apresentar as horas que houverem alguma venda, como nesse exemplo aqui em tela. Podemos ver que não há nenhuma venda depois das 20 horas, e por conta disso ele não gerou os registros de 21 a 22, 22 a 23 e assim por diante. Porém, caso houver, ele irá separar sempre de uma em uma hora, não sendo possível alterar. Os campos que vamos acompanhar são os de hora e número de vendas, para que possamos analisar o fluxo de venda dentro desses horários. Conseguimos identificar já logo de cara que as vendas se iniciam em grande quantidade a partir das 6 horas da manhã. Esse movimento vai em alta até as 8, as 9 e já a partir de umas 10 horas da manhã ele começa a decair e normaliza, até as 4 horas da tarde, onde ele volta a crescer novamente o movimento e perdura até as 7. Com isso, nós encontramos dois momentos em que há um fluxo maior em nossas vendas, dentro do período estipulado, que a gente colocou lá, do 1 a 31 do 1, que são das 6 horas da manhã até as 10 horas, e depois novamente às 4 horas da tarde até as 7 horas da noite. E de gancho, a gente já pode verificar dentro desses dois fluxos qual tem o maior faturamento e qual o maior fluxo de venda. Ah, mas como assim? Não é a mesma coisa? Não necessariamente. Se a gente separar os dois horários aqui que a gente tem, o das 6 às 7 até as 9 às 10 e o outro vai ser a partir das 4 até as 7 horas. A gente vai ver, ô Vinícius, obviamente aqui na parte de número de vendas, a parte da manhã vende muito mais. Em quantidade sim, um número muito expressivo. Enquanto na parte da manhã a gente tem dois períodos que venderam 1.600 e 1.500, a parte da tarde não teve nenhuma que passou de 1.200. Então quer dizer que a manhã vende mais? Em quantidade sim, já em faturamento não, já é outra história. Ah, como assim? Se a gente for analisar um pouquinho mais profundo e pegar os valores de faturamento, a gente vai ver que eles não são tão grandes quanto na parte da tarde. Aqui ó, das 4 horas da tarde até as 5, houve um faturamento total nesse horário de 22 mil, contra os 18 do maior dia de faturamento. Ah, o que isso quer dizer? Se a gente for para a informação do lado que é o ticket médio, enquanto o desse de 1.600 tem um ticket médio de R$11, o outro tem um ticket médio de R$19. O que quer dizer? Que de manhã as pessoas compram mais, né, em quantidade, há mais vendas na parte da manhã, porém na parte da tarde as vendas costumam ter um valor maior, enquanto a média de compra na parte da manhã varia entre 9, 10, 12 reais, na parte da tarde ele varia entre 19 e 18 reais. Então a gente tem diversas informações que a gente somou nesses relatórios: dia de maior pico, hora de maior pico,
qual que é o horário que eu vendo mais, qual que é o horário que eu tenho maior retorno. Essa informação de valor total e ticket médio a gente também tem lá no dia, que pode ser visto também essa informação. Ah, beleza, que eu tenho mais vendas no sábado, mas quer dizer que é o maior faturamento? É possível verificar isso também, entre outras diversas informações que a gente consegue extrair analisando um único relatório. E com isso, a gente finaliza o vídeo sobre indicadores, o relatório de consolidado por dia, por hora. Muito obrigado pela atenção. E lembrando, em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a nossa equipe de atendimento. Não se esqueça de inscrever e dar uma passadinha nos nossos outros vídeos aqui do canal. Muito obrigado!